E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, dando continuidade para encerrar aqui nessa terceira unidade, a gente vai ver um pouco, dos tipos de argumentação, não todos, porque é extenso, mas veremos um pouco aí, ok? Só, lembrando o que foi falado na aula passada, a questão da estrutura da dissertação, se preocupar com a questão da margem, da paragrafação, que não se pula linhas entre um parágrafo e outro, ok? Ler, eu dei até uma dica de ter um caderninho de texto, para anotações, do que você lê, do que você assistiu, você colocar naquele caderninho, para vocês trabalhar, começar a trabalhar isso aí, ok? Nos seus textos aí dissertativos, A gente acaba tendo uma noção mecânica do texto, Quando nós estamos ali diante da folha, do tema e da folha, não sei fazer, não sei escrever. E às vezes no próprio tema ali você já pode colocar, eu já li sobre isso, eu vi isso em literatura, em história, em filosofia, sociologia, que você pode pegar isso aí e trabalhar na sua argumentação. Mas às vezes, como eu disse, a gente está tão acostumado de produzir aquela redação mecânica que acaba se esquecendo de outros conhecimentos que poderíamos colocar ali, introduzir ali naquela dissertação, tá bom? Então, vamos continuar aqui, o que são, quais são os tipos de argumentos, Uns, são são mais usados que outros, ok? E só lembrando, que a argumentação tem essa capacidade de convencimento, em relação ao leitor, das ideias que você está apresentando ali. Gente, lembre-se que a dissertação é a apresentação de um ponto de vista em relação a um determinado tema, tá? Então, você precisa, se posicionar criticamente, você precisa ter esse ponto de vista para iniciar ali sua introdução, para desenvolver e concluir, ok? No desenvolvimento é que você vai trabalhar esses argumentos, necessariamente não precisa ser todos, gente? Você pode escolher um ou outro, a depender aí do tema e o que você vai usar. Então, nós temos aqui, principais tipos de argumento, por enumeração, causa e consequência. Esse aqui eu cito muito, que eu sempre digo, gente, de acordo com o tema, se o tema for os caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil, por exemplo, que foi um tema do Enem aí de 2016, se não me engano, 2013, não, acho que foi 2016, ok? Então, coloque, aí do lado, o que você conhece, o que você sabe, sobre esse tema, Lembre-se que é para se combater, a intolerância religiosa, tá? Então, aponte causas e consequências a depender do tema, por exemplo, causas e consequências, por que isso ocorre, quais são os caminhos para se combater, para se diminuir essa intolerância religiosa, tá, aqui no Brasil. Comprovação, por meio de dados estatísticos e percentuais. Citação, que é o argumento de autoridade. Eu lembro da citação de um filósofo, de René Descartes, que fala sobre isso, então eu vou ali colocar, de acordo com o filósofo, tá? Exemplificação, quando você está ali exemplificando. Contra-argumentação, e há outros, viu? Há alusão histórica, perguntas, então há outros. Eu só coloquei aqui alguns, porque nós não iremos trabalhar todos, tá? Só relembrando que na dissertação eu tenho que seguir essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? No desenvolvimento é que eu vou apresentar meus argumentos ou contra-argumentos, tá? E aqui estão eles, E ali explicado, assim, cada um deles, Por autoridade ou citação, Se usa dados de alguém que é considerado, autoridade e conhecedor daquele assunto. Por evidência, tá? Justifica por evidências que se aplica,
você comprovar, né, ali, apresentar realmente algum dado, tá? Comparação, que justifica sua tese, sua ideia lá na introdução. Por exemplificação, né, justificando a tese por meio de exemplos, por exemplo. Princípios, né, a justificativa é uma crença pessoal baseada em uma constatação aceita como verdadeira e de validade universal. Tá? É aquela ideia, não é, que todos conhecem, todos veem, todos dizem, né? Não, realmente, quando eu digo bem assim, a violência é uma crise, né? Apresenta-se como uma crise social e econômica, ou é fruto, né, da crise social e econômica, por exemplo. Tá? Ninguém vai dizer, não, não é isso não. Tá? Então, aqui por princípio, né? Ou por esse senso comum, né? Causa e consequência, a tese é aceita por ser uma consequência dos dados, né? Quando se fosse, por exemplo, o tema referente ao racismo, né? Você colocar lá as causas do racismo e depois consequências do racismo. A questão do desemprego no Brasil, por que ocorre? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, há vários temas que você também pode abordar. E geralmente, gente, a maioria dos textos, sempre o aluno coloca lá, né? Causas e consequências. Sempre, causas e consequências. Até mesmo quando eu estou explicando, gente, coloque, né? Eu sempre digo, coloque aí do lado quais são as causas, quais são as consequências, tá? Mas vocês podem utilizar outro tipo de argumento, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo de cada. Esse aqui, né? Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços de transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, quase que não sai, né? Eu também posso dizer, gente, que é uma citação histórica, não é uma alusão histórica, não é? Quando ele traz esse item aí sobre a Revolução Francesa, ok? Ele se utilizou de um argumento histórico para o seu texto, ok? Se o tema fosse sobre a seca, por exemplo, e eu me utilizasse de algum romance da literatura, eu estaria me utilizando de um argumento literário, tá? De uma obra ali, fazendo alusão, né, a um poeta. Por enumeração, vou enumerar uma série de fatos que comprovem, né, essa relevância, né, aquilo que você está defendendo. Aí ele colocou em primeiro lugar, presta atenção também nesses conectivos de coesão que inicia, né? Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. De acordo com, não sei pronunciar esse nome, viu, gente? Jürgen Habermas, filósofo alemão, aí ele citando aí um filósofo, ok, para comprovar, corroborar, ok, seu argumento ou sua ideia, tá? Então, é uma numeração. E ele vai lá, olha, filósofo alemão, que haja comunicação plena e um acordo de interesses, deve-se existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações, e lá vai. Aí, se você colocasse aqui, ponto continuando. Em segundo lugar, olha, em primeiro lugar, aqui, olha, tá vendo? É como se ele estivesse enumerando, ok? Desse uma continuidade na ideia dele, só que de forma enumerativa. Aí, ponto continuando. Em segundo lugar, o poeta afirma que, ok? Ou seja, é uma enumeração, um argumento por enumeração. Está bem? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Indagações? Não? Por comparação, esse é o mais fácil, né, gente? E olhe, lembre-se, ele está utilizando aqui outro conectivo que dá essa ideia de quê, gente? De comparação, tá? O poeta, o autor, quando você está escrevendo o seu texto, você faz essa comparação aí entre duas ideias,
tá? Que está ali no texto, presente no texto, você compara, tá? Aí ele colocou aqui, ó, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros, conforme, olha aqui, um conectivo aqui de conformidade, né? Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem de seus produtos atrelada à felicidade e à realização pessoal, quando na maioria das vezes essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Tá? Então, ele, com certeza aqui, né, o texto, a ideia aqui do texto é sobre a questão, né, do consumo de certos alimentos, e aí ele faz essa comparação aí, ok, entre essas autoridades que buscam lucrar, né, com o alimento, ok, que vende como se fosse bom, saudável, né, e não é, tá? Então, essa má alimentação aí dos brasileiros. Então, quando você come determinado produto, por exemplo, né, vende ali na propaganda como se fosse bom, como se fosse agradável. Você vai lá e compra, ok? Então, ele faz esse contraponto aí, ok? Né, entre o que é passado para você como bom, mas que, na verdade, né, é uma má alimentação, vai trazer prejuízo à sua saúde, tá? Aí ele termina ali, ó. Essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor, né? Eu garanto que todo mundo aí gosta, né, de ketchup, maionese, né, gente? E é assim uma bomba para o nosso organismo, né? Aí nós temos a introdução da redação do Enem, tá? Opções para se começar aí a introdução. Então você pode começar com uma pergunta, né? No Brasil, né, na região Nordeste, explicitamente na região Nordeste, a seca, né, é um problema social, econômico, que aí no final ali da introdução, porque mesmo depois de tantos anos, esse problema ainda não foi solucionado? Interrogação. Pressupõe que você vai responder com argumentos a essa pergunta, tá? Você pode utilizar-se de uma comparação, comparando uma ideia a outra. Você pode fazer um dado, né? Trazer um elemento histórico ali para o seu texto ou uma citação, tá? Na introdução, gente, é preciso apresentar o quê? Apresentar o contexto do tema, ir direto ao assunto, nada de ficar ali rodeando, né? Ou falando coisas assim desnecessárias. Então você tem que ir direto. Por isso que é importante você ler o tema, né? Você circular as palavras-chave, ok? Você colocar do lado o que eu sei sobre isso, né? Eu já li alguma coisa, tá? E mostrar a relevância e a atualidade desse assunto, está bem? Expressões para começar uma introdução. A gente falou muito de argumentos, dos tipos de argumentos, né? Mas, professora, como é que eu posso começar uma introdução? Eu nunca sei como iniciar a introdução. Eu sempre coloco hoje em dia. E, gente, há várias outras expressões aí que podem, né, que vocês podem utilizar para iniciar a introdução do seu texto. Tá? Então, vocês podem colocar, é de conhecimento geral que, né, o preconceito religioso, a intolerância religiosa no Brasil, todos sabem que, ou em nosso país, há tempos, observa-se, né, observa-se, cogita-se, tá? Com muita frequência, muito se tem discutido recentemente acerca de, muito se debate hoje em dia sobre, né, o fim da intolerância religiosa, ou da intolerância, ou do racismo, ou cogita-se soluções que venham buscar minimizar, ok, a desigualdade social, tá? Esse aqui, ó,
A leitura, né, ou o saber é de fundamental importância em nosso país, tá? É de fundamental, ou você pode construir e iniciar de outra forma também, não é? É de fundamental importância ou que a leitura, ou a leitura, o processo de nananana. É indiscutível que a leitura ou avanços, né, na educação, na tecnologia, associar a tecnologia à educação. É inegável que a educação brasileira, então, são expressões importantíssimas para você iniciar ali o seu texto, tá? Então, assim, isso aqui, gente, não é regra, tá? Você não precisa seguir como regra, mas é bom você ter anotado no canto, porque fugiu a mente, vixe, não sei como iniciar meu texto. Já sei, tem ali algumas expressões que eu posso utilizar para iniciar ali o meu textinho. Vai lá e usa, né? Usa uma dessas expressões aqui. Pronto, acabou, ok? E mais uma vez, gente, olha, desenvolvimento, argumentos. Quais são os tipos de argumentos que você vai utilizar? É por enumeração, é por citação, é por alusão histórica, é por exemplificação, é por autoridade? Tá? Quais são os tipos de argumentos que você vai utilizar? Faça uma maquete, coloque ali do lado tudo que você vai escrever na sua redação, tudo que você vai se utilizar como argumentos, tá? E por fim, a atividade, né, com base no tema da página 26, ok, do módulo de vocês, né, capítulo 9, vou colocar aqui, ó, é capítulo 9, né, eu coloquei. Elabore, tá, um texto dissertativo, tá, ou apenas a introdução. Elabore a introdução com base nisso aqui, em uma dessas expressões. Pegue uma dessas expressões e elabore aí sua introdução dissertativa, ok? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tem outros aqui, eu vou anotar aqui, ó, gente, alguns temas também que vocês podem estar se utilizando, ok? Quem não quiser fazer aquele tema, pode anotar esse aqui, ó. O trabalho na construção da dignidade humana. Esse aqui foi o Enem, foi o tema, né, do Enem 2010. Tá? Se você não quiser utilizar daquele tema ali. Professora, posso pegar outro tema? Pode, fique à vontade. Pegue outro tema, anote, tá? Mas na hora de fazer a sua introdução, pegue uma dessas expressões aqui para iniciar, está bem? Então não se esqueça, não é para construir sua introdução. Eu coloquei aqui um texto dissertativo, mas é a introdução. Não é para iniciar sua introdução, ok? Sem uma dessas expressões aqui. Está bem? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Indagações? Não? Então, tchau. Até a próxima. Qualquer dúvida, plantão de dúvidas.